Mateus capítulo 1, que é o que nós vamos ver hoje, ele é dividido em duas partes. Ele é dividido, na primeira parte, fala sobre a genealogia de Cristo, que vai do versículo 1 ao versículo 17, e do nascimento de Cristo, que vai do versículo 18 ao versículo 25. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ler apenas a genealogia de Cristo, a primeira parte, até o versículo 17. Então, o texto diz assim: Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Azá. E Azá gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Zodaque, e a Zodoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Liúde, e a Liúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então aqui nós lemos a genealogia de Jesus Cristo. E para a gente, hoje, pode parecer um pouco estranho a gente começar um livro com uma lista de nomes. Pode parecer não tão atrativo começar um livro dessa forma. Mas isso é a nossa mente hoje. Só que para eles, para os judeus, era extremamente importante a genealogia. Né? A genealogia de um homem, o registro da ascendência de um homem era muito importante para eles. E o fato de Mateus começar dessa forma é muito estratégico da parte dele. Então a gente viu no vídeo passado que um dos objetivos de Mateus era mostrar que Jesus era o Cristo, Jesus era o Messias que tinha sido prometido. E uma das coisas que eles esperavam desse Messias é que ele fosse ligado a Abraão e ele fosse ligado a Davi, né? Que ele fosse descendente desses dois homens que são considerados o pai da linhagem real e o pai da nação judaica. Então, quando ele começa apresentando a sua ascendência, quando ele começa com a genealogia de Jesus Cristo, isso para eles tinha um grande valor. Então, só para a gente entender um pouquinho e a gente começar agora a falar por pormenores daquilo que a gente pode falar desse texto, lá no primeiro versículo ele já começa assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, antes mesmo dele expor todos aqueles nomes que ele expôs, ele já faz uma ligação. Ele já começa no primeiro versículo dizendo: filho de Davi, filho de Abraão. Então ele já inicia dizendo: olha, eu vou falar aqui do livro da geração de Jesus Cristo, que ele é filho de Davi e filho de Abraão. E essa expressão, livro de geração, né, livro da geração, ela pode ser traduzida de diversas maneiras. Ela pode ser traduzida como registro da geração, registro da genealogia, livro da origem, livro da genealogia, né? Mas o fato é que ela era um registro da ascendência de um homem. Então, era de fato um registro que falava sobre a ascendência de um homem. E esses registros, eles eram tão importantes para o povo judeu, que eles eram guardados pelo Sinédrio judaico.
Então, o sinédrio judaico era quem guardava esses registros, porque eles tinham o objetivo de manter a pureza do povo. Para eles, a pureza racial era extremamente importante. Então, esses registros eram guardados pelo sinédrio judaico. E eles serviam para definir funções políticas, para definir funções econômicas, para definir funções domésticas. Então, por exemplo, no caso de casamento, a esposa ela devia mostrar a sua genealogia pelo menos 5 gerações para provar a sua pureza racial. Então, quando ela ia ser dada em casamento, ela precisava mostrar que ela vinha de uma pureza racial. Para eles isso era muito importante. E não apenas definia funções domésticas, mas definia funções políticas, funções econômicas. E um exemplo muito comum que a gente tem disso é o fato da função sacerdotal. Então, para que alguém pudesse se qualificar para a função sacerdotal, ela tinha que provar a sua descendência de Arão. Então, se alguém fosse colocado como sacerdote, ele tinha que provar que ele era descendente de Arão. E um dos exemplos que a gente tem que mostra um pouco o quanto isso era importante para eles é o caso lá de Esdras, capítulo 2, versículos 61 e 63, aonde alguns não puderam provar que a descendência deles, não puderam provar a ascendência deles, da onde eles tinham vindo, né? Eles não conseguiram encontrar seus registros e eles não puderam ser feitos sacerdotes. Então, eu vou ler, para não ficar nas minhas palavras, lá em Esdras capítulo 2, versículos 61 e 63, que diz assim: E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, que foi chamado do seu nome, estes procuraram os seus registros, entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Assim, por imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador disse que não comessem das coisas consagradas até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Então, só para a gente entender que aqui, no início do texto já diz, e dos filhos dos sacerdotes. Está falando de pessoas que eram filhos de sacerdotes. Para nossa mente hoje, né? Poxa, se a pessoa é filha de um sacerdote, e de fato ela é filha daquele sacerdote, então, naturalmente, é a mesma ascendência. Então, naturalmente, eles podem ser também sacerdotes. Só que aqui, mesmo eles sendo filhos de sacerdotes, o fato deles procurarem o seu registro e não encontrarem fez com que eles fossem excluídos do sacerdócio. Então, mesmo eles sendo filhos de sacerdotes, o fato deles não terem encontrado seus registros, não conseguiram provar, eles foram excluídos do sacerdócio. Isso acontece após o retorno do exílio da Babilônia, né? Então, provavelmente, os registros foram perdidos e eles não conseguiram provar. E mesmo eles sendo filhos de sacerdotes, eles não puderam ser sacerdotes. Então, só para a gente entender o quanto isso para eles eram extremamente importantes e definia funções. Mateus sabia que isso era importante. E ele já começa o livro dizendo, olha, eu vou falar aqui sobre o registro, sobre o livro da geração de Jesus Cristo. E aí ele faz, como eu já falei, essa ligação a Davi e a Abraão. E aí a gente vai conversar um pouquinho só para entender o porquê que eles esperavam que fosse ligado a Davi. Por que eles esperavam que fosse ligados a Abraão? Então, ele começa fazendo essa ligação a Davi e a Abraão. E era esperado que o Messias fosse ligado a esses dois nomes. A respeito de Davi, ele foi chamado para ser o pai da linhagem real. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 ao 19, nós vemos que Deus ele promete para Davi, por meio do profeta Natã, que seu reino duraria para sempre. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, 16 diz: Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Então havia uma expectativa, né? E se entendia que o legítimo rei de Israel, ele precisava ser
descendente de Davi. Quando Mateus está ligando Jesus a Davi, ele está mostrando ali o reconhecimento legal, né, o direito legal que Jesus tinha de ser o legítimo rei de Israel. Além desses textos, existem outros textos que fazem ligação do Messias ao trono de Davi no Antigo Testamento. E aí eu vou citar alguns, não vou ler, mas caso você queira conferir depois, 1 Reis 9:5, Salmos 89:29, Salmos 132, versículo 11, Isaías, capítulo 11, versículo 1, são textos que fazem essa ligação de Davi, né, do trono de Davi com o Messias. E um dos mais conhecidos por nós é Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, que é um texto messiânico, né, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, sobre o trono de Davi e no seu reino. Então, é um texto que é muito conhecido por nós como um texto messiânico e que faz essa ligação a Davi. E além dos textos do Antigo Testamento, ao longo do Novo Testamento, a gente vê também essa ligação de Jesus a Davi sendo citada. Atos capítulo 2, do versículo 29 ao 36, a gente vê isso no discurso de Pedro. Em Romanos capítulo 1, versículo 3, é dito por Paulo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. E em Apocalipse, é um texto que eu acho muito interessante em relação a isso, porque o próprio Jesus diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então ele mesmo, ele se intitula dessa forma, dizendo: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 19. E ao longo de Mateus, que a gente está estudando, a gente vai ver esse reconhecimento com a expressão filho de Davi. Então, cada vez que essa expressão ela é colocada, o filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, cada vez que essa expressão é colocada, é como um reconhecimento de que Jesus é o Cristo. Então, essa expressão é como se fosse um título, era como se fosse um título, ele é o filho de Davi. Então, a gente vê essa expressão em Mateus capítulo 9, versículo 27, Mateus capítulo 12, versículo 23, Mateus capítulo 15, versículo 22, Mateus 20, versículo 30 e 31, Mateus 21, versículo 9 e 15, e Mateus capítulo 22, versículo 42 e 45. Então, diversas vezes em Mateus, esse reconhecimento, essa ligação também aí de ser filho de Davi vai aparecer. E a respeito de Abraão, nós vemos que ele foi chamado para ser o pai da nação judaica. E há uma promessa feita pelo Senhor a Abraão, que por meio dele todas as famílias da terra seriam benditas. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3 diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então há essa promessa de que de Abraão, do descendente de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E a gente vê mais alguns textos que falam dessa promessa feita a Abraão, que através dele as famílias seriam benditas, e aquilo que Deus estava dando para ele era grande e incontável. Então a gente vê mais algumas vezes alguns textos fazendo essa ligação em Gênesis capítulo 13, versículo 15, em Gênesis 15, versículo 5, em Gênesis 17, versículo 7, em Gênesis 22, versículo 18, e em Gálatas capítulo 3, versículo 14, 16 e 28. E aí eu queria ler com vocês esse de Gálatas, porque eu acredito que é muito importante
né? Porque ele demonstra isso. Ele explica um pouco a respeito disso, né? De que hoje nós estamos inseridos nesse plano, né? De que foi feita uma promessa a Abraão antes da lei. E que essa promessa agora ela estava sendo cumprida em Cristo. Né? Então, Gálatas capítulo 3, versículo 14, diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. E aí ele continua dizendo isso, mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. Ele continua falando, e lá no versículo 28 ele diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então ele está mostrando aqui em Gálatas capítulo 3, né, que foi prometido para Abraão que da descendência dele, a saber, Cristo, né, é que todas as famílias seriam benditas. Então nós somos benditos por conta de Cristo. Essa promessa foi cumprida em Cristo Jesus. Então Mateus faz essa ligação tanto a Davi quanto a Abraão. Né? E aí a gente continua depois. Esse é só o versículo 1, né? No versículo 1 ele já diz isso. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E ele continua ali depois citando outras pessoas da genealogia. Eu separei algumas pessoas para falar sobre pessoas improváveis que estão na genealogia de Cristo. Eu gostaria de começar falando sobre as mulheres. Então, isso já era algo improvável, né? Era incomum que mulheres fossem colocadas na genealogia. Não era uma coisa comum de se acontecer, era incomum, era improvável que mulheres fossem colocadas na genealogia. Mas quando a gente para perceber quem eram essas mulheres, mais improvável ainda se torna o fato de elas estarem ali. Essas 4 mulheres que são citadas é Tamar, Raabe, Ruth e Betseba. Em algumas versões tem o nome de Betseba e em outras apenas é citada indiretamente dizendo da que foi mulher de Urias. Né? Mas o fato delas estarem na genealogia é algo improvável e além de ser improvável ter mulheres na genealogia, a história dessas mulheres é ainda mais improvável o fato delas serem citadas, colocadas ali o nome dela, no nome delas. Por exemplo, Tamar, né? Aí eu vou falar um pouquinho sobre essas 4 mulheres, apenas de uma forma rápida, mas Tamar, a história dela, se vocês quiserem saber mais a respeito, está lá em Gênesis capítulo 38. Ela era uma cananita, né? Ela era descendente de Canaã, e ela estava envolvida com pecado sexual. Então, ela foi aquela que engana seu sogro Judá e mantém relação sexual com ele. Na história, a gente vai perceber que Judá ele tinha 3 filhos, ele dá um filho em casamento para Tamar, ele morre, esse primeiro filho morre sem que tenha herdeiro, sem que tenha filhos. Então, ele dá o segundo filho a Tamar. E esse segundo filho, ele sabia que o filho que ele geraria com Tamar não seria dele, né? Porque essa era a tradição deles. Quando um homem morria sem ter seus filhos, sem ter os seus herdeiros, seus descendentes, o irmão ele assumia e os filhos que sairiam daquela mulher, né, seria para o seu irmão. Então ele sabia que o filho que ele teria com Tamar seria para o seu irmão. Então, cada vez que ele mantinha relação sexual com Tamar, ele não chegava até o final, nunca chegava até o fim da relação dentro de Tamar. E Deus vê isso, e a Bíblia diz que isso não agradou ao Senhor, e aí ele morre. E aí tem o terceiro filho de Judá. Só que Judá ele fica pensando, poxa, eu dei o primeiro filho, ele morreu sem filhos. Eu dei o segundo, ele morreu sem filhos. E se eu dou o terceiro
e ele morre sem filhos também. Então Judá ele fica ali procrastinando e enrolando, né, Tamar. Quando ela percebe que o sogro dela tá fazendo isso, ela se veste de prostituta, ela engana o seu sogro e mantém relação sexual com ele sem ele saber quem ela era, né? E pega os seus penhores, pega algumas coisas como um penhor para depois poder mostrar quem era aquela pessoa com quem ela tinha mantido relação sexual. E aí, Judá, em determinado momento, descobre, né, que a sua nora estava grávida, ou seja, que ela tinha rompido ali aquela aliança que ela tinha feito, né, de esperar. E quando chega para descobrir como que tinha acontecido ali, né, ela manda os penhores para ele, né, para que ele entendesse que o filho era dele, né, e que ela tinha mantido relação sexual com o próprio sogro. Então, Judá entendeu o que ela tinha feito como uma maneira de mostrar para ele que ele estava errado. E ela estava também ali presa, né, envolvida nesse pecado sexual. Então, essa é a história de Tamar. Quando a gente vê aqui na genealogia, diz: e Judá gerou de Tamar. Ele cita a mulher, né, que era algo improvável, e ele cita o nome dela. Olha, esse descendente aqui é de Judá com Tamar, que era cananita e era também envolvida com o pecado sexual. E qual é a questão dela ser cananita? É o que a gente viu lá no início, né, de que era importante para eles uma pureza racial. Então, além dela estar envolvida com o pecado sexual, ela era de outros povos. E também nós temos Raabe, né, a história de Raabe é citada em Josué capítulo 2, versículo 1 ao 21, e Josué capítulo 6, versículo 22 ao 25. E aí Raabe já é mais comum da gente saber a história dela, ela é mais falada, que foi aquela mulher que protegeu os espias em Jericó. Então, ela também era cananita e também estava envolvida com pecado sexual. E depois nós temos Ruth, né, que apesar dela não estar envolvida com pecado sexual, ela era moabita, descendente de Moabe, que era filho incestuoso de Ló com a sua filha mais velha. Então ela era uma ex-pagã e era moabita. E os moabitas, eles eram um povo que era desprezado, né? Então lá em Deuteronômio capítulo 23, versículo 3, a gente vai até ver que eles eram proibidos de entrar na congregação do Senhor. Diz assim: não entrará amonita nem moabita na congregação do Senhor, nem até a 10ª geração deles. Não entrarão na congregação do Senhor para sempre. Então, em Deuteronômio 23, 3, a gente vê isso, né? Que havia uma proibição deles entrarem na congregação do Senhor. Então, ela era descendente de um povo que não era considerado digno para estar na genealogia de Cristo, certo? Então, eles não tinham o direito de se casar com um israelita, né? Os moabitas, eles não tinham esse direito. E a gente vai ver agora que, através de Boaz, ela entra na linhagem real e se torna a avó de Davi. Mais uma improvável de estar ali na genealogia. Depois nós temos Betseba, a última mulher que nós vamos citar. A história dela está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 27. E 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 25, que também estava envolvida com pecado sexual, que foi aquela mulher que Davi vê se banhando, né, manda trazer ela, se deita com ela. E aí o primeiro filho, né, deles, que foi concebido daquele ato, ele morre. E o segundo, o próximo filho que nasce, é Salomão, que vai ser sucessor do trono de Davi. Então, não era estrangeira, mas ela estava envolvida também com pecado sexual, e a gente vê ela na genealogia de Cristo. Além dessas mulheres, nós também temos na genealogia de Cristo homens com marca de mentira, com marca de violência e com marca de idolatria, né, com o pecado da idolatria. Então, em Gênesis capítulo 20, Gênesis capítulo 26 e Gênesis capítulo 27, a gente vê que todos os patriarcas lidaram com a mentira. Tiveram momentos de fraquezas nessa área,
né, omitiram e esconderam verdades por meio de sofrerem consequências. Então, todos os patriarcas, a gente vê eles sendo envolvidos, estando envolvidos com a mentira. Depois a gente vê Davi, que em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 8, nos diz que ele foi proibido de construir o templo, porque ele tinha derramado sangue em abundância. Aí depois nós temos Salomão, que se casou com centenas de mulheres, a maioria de países pagãos, e lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 a 8, nos diz que ele perverteu o seu coração para seguir outros deuses. Então ele se casou com muitas mulheres, e muitas dessas mulheres eram de outros países, de outras culturas, e ali ele foi pervertendo seu coração e começou a seguir outros deuses. Nós temos Manassés, né, que também foi idólatra, levantou altares a Baal, e a Bíblia nos diz que ele consultava adivinhas e feiticeiros. A gente pode ver isso em 2 Reis, capítulo 21, do versículo 1 ao 18, né, sobre essa idolatria de Manassés, sobre o fato dele consultar adivinhos e feiticeiros. E nós temos também o rei Acás, que a gente pode saber um pouquinho mais dele lá em 2 Crônicas, capítulo 28, que foi extremamente idólatra a ponto de queimar seus próprios filhos. Então a gente vê aqui na genealogia de Jesus mulheres improváveis de estarem ali, homens improváveis de estarem ali, homens com marcas de mentira, de violência, de idolatria. Só que o fato é que a genealogia de Jesus não tinha ninguém perfeito, e não importava o quanto moral eles pudessem ser, nenhum deles seria digno para estar ali. Nenhum deles seria digno para estar na genealogia de Cristo. Mas, mesmo eles sendo imperfeitos, cheios de pecado, né, eles foram colocados, tiveram esse privilégio de fazer parte da genealogia de Jesus. E aqui, nesses primeiros versículos, a gente vê essa graça sendo revelada. Já na genealogia de Cristo, a gente vê essa graça sendo revelada. E por que eu falei sobre essas pessoas improváveis, sobre essas mulheres improváveis, sobre esses homens improváveis? Não apenas esses que nós citamos, mas se a gente fosse pesquisar a história de cada um ali, se a gente fosse cavar, e mesmo sem precisar fazer isso, a gente sabe que essas pessoas eram pecadoras, né? Que essas pessoas não eram dignas de estar ali. Mas mesmo elas tendo toda essa história por trás da vida delas, houve-se o privilégio delas fazerem parte da genealogia de Cristo. E aqui, na genealogia, a gente vê essa graça sendo mostrada, porque nos mostra a inclusão dos gentios, fazendo parte desse plano redentor de Deus, que era a vinda de Cristo. Né? E ele, de fato, como a gente deu em Gálatas, capítulo 3, mostra as barreiras entre homem e mulher, judeu e gentios, piedosos e ímpios, sendo quebrados. Ele mostra essas barreiras sendo quebradas, e nós já vemos os gentios fazendo parte do plano redentor de Deus. Nós vemos estrangeiros fazendo parte do plano redentor de Deus. Nós vemos pecadores fazendo parte do plano redentor de Deus. E nós vemos aqui essa graça revelada. E não apenas isso, mas a gente também, quando vê essa expressão, filho de Davi, filho de Abraão, nós também vemos um Deus que cumpre as suas promessas. Que tudo aquilo que ele falou para Abraão e para Davi se cumpriu aqui. No decorrer da história, nós vemos a sua fidelidade. Então, somente nesses primeiros versículos, somente na genealogia de Cristo, a gente já consegue ver essas aplicações pessoais, de uma graça sendo revelada e de um Deus que cumpre as suas promessas. No decorrer de toda a história, nós vemos que as promessas que foram feitas para Davi, as promessas que foram feitas para Abraão, elas estavam sendo cumpridas em Jesus. É maravilhoso nós conseguimos perceber que a graça de Deus é maior do que a nossa história, é maior do que o nosso pecado. E esses homens e mulheres tiveram o privilégio de fazer parte do plano de Deus para a vinda de Cristo. E hoje nós temos o privilégio de fazer parte do plano de Deus na expansão do seu reino.
que nós possamos ter consciência disso, né? Quando a gente olha essas pessoas estando inseridas na genealogia de Cristo, a gente percebe que tremenda honra. Mas hoje nós também temos uma honra, hoje nós também temos o privilégio de fazer parte do plano de Deus na extensão, na expansão do seu reino, né? E que nós possamos o adorar e o exaltar por tamanha graça e honra de poder fazer parte do seu plano. E aqui nós terminamos, então, essa parte da genealogia de Cristo e vamos entrar para a segunda parte, que fala sobre o nascimento de Cristo, que vai do versículo 18 ao versículo 25. Então, eu vou ler do versículo 18 ao versículo 25, depois a gente comenta a respeito desse texto. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe desposada, com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então aqui, o que a gente acabou de ler é que José, em determinado momento, ele percebe, né, que Maria está grávida. Ele percebendo isso, ele intenta deixá-la secretamente. E quando ele está pensando a respeito disso, aparece, né, um anjo, ele tem um sonho, né, e aparece-lhe um anjo dizendo para ele que ele não temesse, porque aquilo que Maria estava carregando era do Espírito Santo, né? E aí, quando termina esse sonho, ele acorda, né? Nesse sonho ele tem ali também a questão do nome de Jesus, né? De qual nome seria desse menino que haveria de nascer. E quando ele então desperta do sonho, ele faz como o anjo do Senhor lhe ordena e recebe a Maria como sua mulher. Tá? E aqui tem algumas coisas, então, que a gente vai... Essa é a forma resumida do que a gente acabou de ler, né? E aí tem algumas coisas que é interessante nós falarmos a respeito desse texto. A primeira delas é que, sobre o nascimento de Jesus aqui em Mateus, nós vamos ver ele sendo apresentado na perspectiva de José. Então, lá em Lucas, por exemplo, nós vemos na perspectiva de Maria. Então, nós temos algumas coisas sendo narradas em Lucas que não são narradas em Mateus. Então, em Lucas, nós temos quando o anjo aparece para Maria, né, o fato de Maria ter ido até a casa de Isabel, o cântico de Maria, que é muito falado, mas nós não temos isso aqui em Mateus. Então, Mateus está falando na perspectiva de José. Nós vamos nos deter nisso que está sendo falado aqui, por mais que algumas outras coisas que são faladas em Lucas, quando, por exemplo, nós estivermos falando sobre João Batista, nós vamos falar também, tá? Mas aí a gente vai se deter a respeito do nascimento de Jesus Cristo, na perspectiva de José, no que Mateus nos revela a respeito desse momento, tá? Então, a gente percebe aqui, né, que José, ele percebe, né, que Maria ela estava grávida e aí fala da decisão que ele pensou em tomar, né? Então fala sobre o contexto dele. A primeira coisa desse texto que nós deveríamos falar é a parte quando diz que ela foi achada, né? Lá no versículo 18 diz assim: Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Tá? Então a primeira coisa aqui é que a gente não deve ver esse achou-se como uma ideia de que ela estava escondendo algo, né? Que ela estava omitindo algo, né? Como uma ideia de que ela queria enganar José. Eu vou enganar ele, eu vou me esconder, eu vou esconder esse fato. A gente não deve ler dessa forma, tá? Mas a gente deve ler aqui como uma ideia de que se tornou evidente. A gravidez dela se tornou evidente. Então, antes de se juntarem, achou-se
ter concebido do Espírito Santo. Se tornou evidente que ela estava grávida, se tornou evidente que ela havia concebido, tá? Então, dessa maneira que a gente deve ver essa questão do achou-se. A outra coisa que a gente consegue perceber aqui nesse texto e que deixa às vezes muitas pessoas confusas é a respeito do fato de em alguns momentos dar a ideia de que ela não estava casada e depois dar uma ideia de que ela estava casada, né? Então, por exemplo, lá no versículo 18 diz que estando Maria, sua mãe, desposada, ou seja, ela estava casada, né? Só que no versículo 18 diz que era antes de se ajuntarem. Então, poxa, ela estava casada, mas foi antes de se ajuntarem, certo? Aí lá no versículo 19 diz que José era seu marido, tá? Então, ela estava casada, mas foi antes deles se juntarem, mas José era seu marido, né? Porque o versículo 19 diz, então José é seu marido, como era justo. Aí lá no versículo 24, quando ele acorda do sonho, diz que ele obedece o que o anjo lhe ordenara e recebe Maria como sua mulher. Então, peraí, ela era casada, mas eles não estavam juntos, ele era marido, mas depois ele recebe ela como mulher, né? E se ele era marido, por que era estranho o fato dela estar grávida? Então, algumas pessoas às vezes podem ficar confusas sobre isso, né? E aí a gente precisa entender aqui como que era o noivado naquela época, né? Então, o noivado, ele variava em tempos e de família para família. Então, ele pode ser feito de forma diferente do que eu vou falar aqui, né? Porque tem essa variação de tempos em tempos. Mas, em resumo, ele era dividido em três partes, né? O primeiro lugar, né? Em primeiro lugar vinha a questão do compromisso, a primeira coisa que era feita, né? E aí poderia ser combinado entre os interessados, ou seja, o noivo e a noiva, né? Ou poderiam ser combinados quando eles eram crianças. Então, como eu falei, variava de família a família, de tempos em tempos, né? Então, poderia ser quando a pessoa já estava numa idade avançada e estava interessada por alguém, combinava o casamento. Poderia ser feito como crianças, poderia os pais terem feito isso, poderia um casamenteiro profissional ter feito isso, ou algum representante de confiança. Como, por exemplo, a gente vê que Abraão ele fez com que o seu servo prometesse que ele encontraria uma esposa para o seu filho Isaac. Então, a gente percebe que poderia ser feito de diversas maneiras, tá? Então, ou por um profissional, ou pelos pais, por razões políticas, desde quando eram crianças, ou depois de uma idade mais avançada, ou por um servo de confiança. Mas, em primeiro lugar, vinha essa questão do compromisso. Era feito um compromisso. Depois, vinha um período que era antes do casamento, que é como se fosse o nosso noivado, né? Que era um período de 1 ano antes do casamento. E essa era uma ratificação pelos interessados da aliança que eles tinham feito. Então, olha, nós fizemos um compromisso e agora nós temos esse momento que é o segundo passo, né? Só que é parecido com o nosso noivado, mas ele não é de fato o nosso noivado. Por quê? Hoje, quando nós pensamos em noivado, e uma pessoa quer, por exemplo, desmanchar esse noivado, essa pessoa ela pode simplesmente dizer que não quer mais. Olha, eu não quero mais me casar, nosso noivado acabou por aqui e pronto, aquilo se acaba. Só que para os judeus esse segundo passo ele já era um passo selado por um contrato. Então, para que o noivado fosse quebrado, ele precisava de um divórcio, porque já era um casamento. Então, quando a gente fala sobre esse segundo passo, né, que é parecido com o nosso noivado, mas se difere muito, é porque ele já era parecido com o nosso noivado, porque era antes deles morarem juntos, antes da consumação do casamento, mas já era um casamento. Então, era um tempo de 1 ano, onde já estava afirmado que eles se juntariam, e era um tempo que era para que o noivo pudesse juntar o dote que ele tinha que pagar para a família, né? Que a gente vê que isso era um costume. Até trouxe alguns textos que nos mostram esse costume lá em Gênesis 34:12, Êxodo 22:17, 1 Samuel capítulo 18 e 25, e Jacó, que é
muito conhecido pela gente, né, que trabalha ali muito tempo por Raquel, depois ele recebe Lia, depois ele trabalha de novo, já que ele não tinha como dar um dote, ele dá em trabalho, né? Então a gente vê que isso era algo costumeiro. Então esse 1 ano era o tempo do homem providenciar esse dote e de também arrumar, providenciar o que se precisava para essa nova casa que o casal teria. Então esse tempo durava 1 ano e ele tinha como objetivo essas preparações, né? Tanto da questão do dote quanto da questão da casa, tá? E nesse tempo eles já eram conhecidos como marido e mulher. Então, embora eles não tivessem consumado o casamento, eles já eram marido e mulher, né? Então, uma das coisas que nos faz entender, assim, só um exemplo para a gente poder entender mais, é que havia, eu não sei ao certo se há ainda, mas havia uma expressão que eles utilizavam que era a respeito de uma viúva virgem, né? De uma virgem viúva, né? Uma expressão que era utilizada literalmente quando o marido morria nessa época. Então ela era uma viúva, por quê? Porque ela já estava casada. Ela já tinha esse direito de ser chamada esposa, ela já estava casada com ele. E ela era virgem porque ela ainda não tinha consumado o último passo do casamento, só que ela já era casada. Então a única forma de dissolver essa relação era mediante a um divórcio. Então quando a gente vê aqui que ela estava desposada, ou seja, ela estava casada, mas eles não tinham se juntado. Ele é chamado de marido, mas ao mesmo tempo, depois ele vai lá e recebe ela por sua mulher. Ele está falando porque eles estavam nessa segunda etapa, que era esse tempo de noivado. Então, quando a gente vê aqui essas informações, é por conta disso. E quando a gente vê lá no versículo 19 que ele era justo e não queria infamar e intentou deixá-la secretamente, esse intentou deixá-la secretamente também é explicado quando a gente percebe como que era o casamento naquela época. Por quê? Havia duas formas de ser feito esse divórcio, né? Uma das formas era sendo feita publicamente e a outra forma era sendo feita secretamente, sendo feita de uma forma discreta. Então, ele tinha duas formas de se divorciar. Uma pública, né, que era mediante um processo, e uma privada, mais particular, que era mediante uma carta de divórcio. Então, a consequência do processo, né, seria de uma maneira pública, e isso iria expor Maria a uma vergonha pública. Então, aqui, quando fala que ele está intentando deixá-la secretamente, está dizendo que ele está escolhendo essa segunda opção, onde ele escolhe não fazer esse processo, essa maneira pública do divórcio, mas fazer de uma forma secreta, de uma forma mais particular. Então, aqui, ele, como se fala isso, né, que ele estava intentando deixá-la secretamente, está dizendo que ele estava escolhendo essa segunda opção. E isso é importante para a gente perceber que havia castigos para o adultério. Então, lá em Deuteronômio capítulo 22, a gente percebe que o castigo para o adultério era uma morte de apedrejamento. Por mais que naquele tempo isso provavelmente não aconteceria, porque os romanos eles estavam com o direito da vida e da morte, tanto que quando a gente vê Jesus, antes da sua crucificação, ele é levado para Pilatos ter uma decisão, né? Porque eles agora tinham esse direito de vida ou morte. Então, os judeus eles já não faziam algumas coisas como eles faziam antigamente. Então, por mais que provavelmente ela não seria apedrejada até a sua morte, poderia haver grandes consequências para Maria em relação a isso. Então, ele estava tentando deixá-la secretamente. E isso é debatido às vezes por alguns estudiosos, entendido, né, por alguns estudiosos, do porquê que a Bíblia diz que ele era justo, né? Tipo, então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, ou seja, ele tomou uma decisão que não seria trazer ela a uma vergonha pública, tá? Então,
Algumas pessoas acreditam que esse fato de dizer que ele era justo está ligado ao fato dele não querer infamar, né, de não querer fazer com que ela vivesse aquela situação. Enquanto outros até acreditam que essa questão dele estar justo, dele ser justo, era o fato de que ele iria se separar, ou seja, de que ele não poderia ficar casado com ela, né, não consentiria nisso. Então, existe aí alguns debates a respeito disso, né? Mas o fato é que ele estava tentando deixá-la secretamente, tá? Mas aí, voltando para o texto, a gente vê aqui que Deus não estava deixando Maria desamparada e não deixou também José sem orientação. E o Hernandes Dias Lopes até fala isso no seu comentário e eu acho muito interessante a maneira que ele expõe uma aplicação pessoal a respeito disso, né, de que ele não deixou Maria desamparada. No plano que ele estava fazendo, Maria ela não ficou desamparada e também José não ficou sem nenhuma orientação. Então, antes dele tomar uma atitude, o Senhor intervê através desse sonho e dá resposta às suas indagações. E algumas coisas que justamente são faladas no sonho é para que José não temesse, para que ele não tivesse medo de fazer Maria sua mulher. Ele anuncia também que o filho que ela carregava era gerado do Espírito Santo. Então, ele claramente diz que ele não temesse de receber Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E com isso, Mateus está narrando o nascimento virginal de Cristo. Ele está dizendo ali que aquilo foi dado pelo Espírito Santo, que ela estava gerando do Espírito Santo. Né? Então, ele está narrando o nascimento virginal de Cristo. Né? E aqui, abrindo um parênteses, é interessante a gente falar sobre isso, né, que estava narrando o nascimento virginal de Cristo, mas não significa que Maria não teve relação sexual depois, tá? Então, lá no versículo, por exemplo, 24 e 25, que diz que José toma a mulher como Maria como sua mulher, né, recebe como sua mulher, no versículo 25 diz assim, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito. Então, ele diz que ele não mantém relação sexual com ela até que ela dá à luz. Mas esse até nos dá a ideia de que depois foi feito, né? De que depois eles mantiveram uma vida conjugal natural. Né? E o fato também de usar o primogênito, né? Que deu à luz seu filho, o primogênito, dá a ideia também de ser o primeiro, ou seja, depois tiveram outros. Aqui é importante nós falarmos sobre isso também. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque dentro do catolicismo, por exemplo, se evidenciado a virgindade de Maria como algo eterno, né? Como algo que permanece. E isso nós, os protestantes, não acreditamos. Né? Então, tanto o até quanto o primogênito, essa expressão até que deu à luz, tanto a questão dele ser chamado de o primogênito deles, né, de Maria, isso dá uma ideia de que depois não se continuou dessa forma, mas que eles tiveram uma vida conjugal natural, certo? Então, mas aqui, quando ele fala que é do Espírito Santo, ele está, sim, fazendo essa narração de um nascimento virginal de Cristo, né? E lá, no versículo 23, inclusive, ele cita que isso era algo esperado, né? Ele cita Isaías, capítulo 7, versículo 14, lá no versículo 23, dizendo, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido Deus conosco. Então, lá no versículo 22, já no final, ele diz, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Que profeta? Isaías, porque isso a gente encontra em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Então, mais uma vez, no vídeo passado a gente falou sobre isso, sobre ele usar o Antigo Testamento e colocar ali agora esse Antigo Testamento, essas promessas sendo cumpridas em Jesus. Então, ele faz isso aqui. Ele fala que o profeta falou algo e agora está mostrando que esse algo está sendo acontecido em Jesus Cristo. E por último, o anjo fala para José qual seria o nome de Jesus, qual seria o nome daquela criança que nasceria. Ele diz que o nome dele seria Jesus e diz porque ele salvará o seu povo
dos seus pecados. Isso está lá no versículo 21. O seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, ele traz aqui esse nome juntamente com o que ele significava. Quando a gente vai ver no Antigo Testamento, na Bíblia, a gente percebe que o nome ele era muito ligado com o propósito. Era muito ligado com aquilo que ele tinha como função, ou com algum acontecimento, por exemplo, do seu nascimento, ou uma expectativa daquilo que ele seria. Quando a gente vai ver o nome de Jesus, o nome de Jesus é a forma grega, né, do nome hebraico Josué. Então, Josué, hebraico, Jesus, grego, que significa Javé salva, né? Deus é a salvação. E isso, ele aponta para o propósito da vinda de Jesus. Então, o seu nome, ele está claramente descrevendo a sua missão. É aquele que salvaria o povo dos seus pecados. Então, ele está falando no seu nome, já está falando, Deus é a salvação. Né? Deus salva, Deus é a salvação. Então, está apontando para isso. Apontando aquilo que ele exerceria e seria, ou seja, o Salvador do povo. E aí, apenas para terminar, a respeito ainda do nome de Jesus, eu recebi uma pergunta em um dos momentos em que eu estava falando sobre isso, e eu achei interessante trazer, porque às vezes pode ser também a dúvida de outras pessoas. Então, lá no versículo 21, fala, né, que o nome, lhe porás o nome de Jesus. Lá no versículo 16 de Mateus, diz assim, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, no versículo 16 diz que ele se chama o Cristo. Lá no versículo 21 diz que o nome dele seria Jesus. E lá no versículo 23, que está fazendo essa ligação a Isaías, diz que ele será chamado pelo nome de Emanuel. Então, a pergunta que eu recebi foi, mas qual era o nome dele? Né? Ele era o Cristo, ele era Jesus, ele era o Emanuel. E aí eu queria falar rapidamente para encerrar um pouquinho a respeito disso. Né? Então, quando a gente vê a questão aqui, por exemplo, de Emanuel, a gente não pode ver isso como um nome próprio de Jesus, tá? Mas ele descreve a sua pessoa. Ele indica também o que ele significaria para os homens. Né? Então, lá em 1 Timóteo 3,16, a gente vê que ele é o Deus que se manifestou em carne, habitou entre nós. Né? Então, ele é o Deus conosco. Ele estaria presente no seu povo. Então, estava indicando isso. Né? Ele será chamado Emanuel. E aí, um texto que pode fazer a gente entender um pouco mais sobre isso é justamente um texto que a gente já leu no começo, de Isaías capítulo 9, versículo 6, né, que diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, ele está dizendo, olha, se chamará o seu nome dessa forma, está reconhecendo atributos desse filho, desse menino que nos nasceu. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Esse é o seu nome, chamará o seu nome disso. Então, quando está falando aqui de Emanuel, né, também está falando nesse sentido. Será chamado Emanuel, ou seja, ele está literalmente indicando que é Deus conosco. Ele será chamado dessa forma, é evidente, ele é isso. Então, é mais nesse sentido que está sendo falado aqui. Um outro exemplo que a gente poderia falar, por exemplo, disso é Isaías, capítulo 1, versículo 26. E te restituirei os teus juízes como foram dantes, e os teus conselheiros como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Então, está falando aqui a respeito de Jerusalém. Olha, vão te chamar de cidade de justiça, cidade fiel. A gente não deve pensar que o nome de Jerusalém foi trocado para isso, né? Mas esse te chamarão, ele está indicando não que o nome dela seria mudado, mas aquilo que aconteceria, que seria evidente, aquilo que ela se tornaria, né? Se chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Então, quando a gente vê essa questão dessa palavra Emanuel, né? Não é que o nome dele era Jesus Emanuel, não, mas ele está dando essa ideia de que ele será chamado pelo nome de Emanuel, ou seja, ele é Deus conosco. E a respeito do Cristo, que a gente vê lá no versículo 16, que diz, no qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, a gente deve ver isso como um título, como um adjetivo, uma função, aquilo que ele era. Então, Cristo, no grego, ele significa ungido, o mesmo que Messias ungido em hebraico. Então, Cristo aqui, ele
lá no versículo 16, quando a gente vê no qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, ou seja, que é o Messias, que é o ungido. Esse é o significado do Cristo, né? O ungido, o Messias. Então, hoje, a gente utiliza Jesus Cristo como um nome próprio, os dois como nome próprio, né? Mas é Jesus, o Cristo. Então, os dois nomes juntos, eles não foram geralmente usados, né? Eles não eram geralmente usados juntos, né? Como nome próprio. Até depois da ascensão, depois ele começou a ser utilizado como nome próprio. Mas quando a gente fala de Jesus Cristo, né? Jesus, o Cristo. Então, quem ele é? Quem é Jesus? Jesus é o Cristo. Então, é colocado como uma função, como algo que ele era. Né? Da mesma forma, assim, para a gente poder entender melhor, é a questão de João Batista. Hoje a gente fala João Batista também como nome próprio, os dois, João Batista. Só que João, ele não era originalmente chamado de João Batista, ele era João o Batista. Então, por exemplo, né, havia vários Joãos ali. Que João é? Estou falando de um João. É João o filho de Alfeu? É João o tal? Não, é João o Batista, né? Então era ligado por algo que ele desempenhava, era João o Batista. Hoje a gente fala João Batista, mas era João o Batista, né? Era um título, um adjetivo da sua função. Assim, da mesma forma, a respeito de Cristo, Jesus o Cristo. Então estava falando nesse sentido, certo? E apenas para terminar, né, eu gostaria de recapitular a questão das nossas aplicações pessoais, né, o que nós conseguimos ver nesse texto, né, na genealogia a gente já conseguiu ver tanta coisa, um Deus que cumpre promessas, um Deus que é gracioso, né, cheio de graça e compaixão, que nos permite fazer parte de um plano hoje, assim como permitiu tantas pessoas fazerem parte do plano redentor, né, da genealogia de Cristo. E aqui nessa outra parte também que nós lemos, a gente consegue ver Maria que não fica desamparada. Nós vemos também José não ficando sem orientação, mas diante de uma atitude que queria tomar, Deus intervê. E uma das outras coisas que o Hernandes fala no seu comentário, que eu trouxe, inclusive eu vou ler exatamente como ele escreve, que ele diz assim: José pensava que Maria era uma noiva infiel, mas ela era uma serva fiel e obediente. Ele pensava que seu ventre hospedava o fruto do pecado, mas na realidade hospedava a obra do Espírito Santo. Não era um filho legítimo, mas o filho de Deus. Então, José estava errado. A gente entende o porquê que ele pensava isso, mas em algum momento ele olhou para uma circunstância e ele percebeu algo, ele pensou algo, né? E na realidade era outra coisa, né? E nisso a gente pode também fazer uma aplicação para nós de que muitas vezes nós olhamos determinadas circunstâncias e nós fazemos ali julgamentos, tomamos um posicionamento, nós pensamos a respeito daquilo ali de determinada maneira e não somos cautelosos a respeito de analisar os fatos e as coisas que nós estamos vendo, se elas são de fato aquilo que nós estamos vendo. Então, que nós possamos não tirar conclusões precipitadas, não julgar pela aparência, nos lembrarmos constantemente que Deus é um Deus que cumpre suas promessas, que Deus é um Deus bondoso, cheio de graça e misericórdia, e que nós possamos entender o grande privilégio que Ele nos deu em fazermos parte desse plano da expansão do seu reino, que nós possamos desfrutar, viver, ser gratos, adorarmos a Ele por isso. Nós terminamos aqui o nosso vídeo do capítulo 1 e eu espero vocês no capítulo 2 na semana que vem. Deus abençoe grandemente.